Nas últimas semanas, diversas pessoas têm comentado sobre a pesquisa que indicou que as titanoboas voltariam a habitar o nosso planeta algum dia. No vídeo de hoje, você vai entender melhor sobre isso e o que envolve essa história e o que seria teoria ou não. Mas eu te garanto, tá? É melhor você se preparar porque muito provavelmente o mundo nunca mais será o mesmo. Vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Telefone sem fio. Bom, família, como sempre, quando uma nova pesquisa é publicada, alguns veículos de notícia rapidamente aproveitam a oportunidade para ganhar alguns cliques a mais, não é mesmo? No entanto, por mais incrível e até mesmo assustador que algo do tipo possa ser, essa história pode ser um pouco exagerada. Um veículo interpreta o artigo científico de uma maneira bem sensacionalista, o que acaba gerando bastante atenção para o caso nos dias de hoje, né? E quanto mais veículo de informação tem, mais possibilidade tem, né, de acontecer algo. Um exemplo bem claro disso foi que recentemente cientistas publicaram um artigo dizendo que eles encontraram uma substância na atmosfera de Vênus que só é produzida aqui na Terra por meio de bactérias, o que poderia indicar a presença de vida em outro planeta do nosso sistema solar. Porém, o próprio artigo considerava essa possibilidade remota, já que havia ali muito mais chances de ser só uma reação natural de outro planeta do que a gente conhecia, né? Só que você com certeza se deparou na época com notícias dizendo que vida havia sido encontrada em Vênus ou alguma variação disso. O mesmo ocorre com o caso do retorno das titanoboas. Porém, mesmo sendo algo que não é tão incrível quanto alguns veículos de notícia faz parecer, a pesquisa produzida por Alexander Agassiz, do Laboratório de Paleontologia de Harvard, envolveu ali um estudo que ocorreu em mais de 20 países e envolveu mais de 50 diferentes museus, além de uma quantidade absurda de dados, escaneamento pra gente entender tudo o que está acontecendo, principalmente sobre a evolução dos répteis e quais caminhos eles poderiam seguir em um futuro talvez breve. Evolução fria. Agora, depois de quase 75 anos de estagnação na área, a gente recebeu por meio de pesquisas desenvolvidas por Alexander uma análise estatística que irá auxiliar a humanidade no processo de compreender como ocorreu a evolução dos vertebrados. E eles são de sangue frio, então por isso é chamada de a evolução fria. Assim, eles foram capazes de adquirir mais informações sobre os momentos em que a população de répteis cresceu absurdamente em pouco tempo, correlacionado com as mudanças climáticas dessa época, permitindo que a gente compreenda as condições que seriam necessárias para que espécies que hoje não existem mais pudessem voltar à tona e talvez ser o pesadelo de muitos de nós, né? Porque daí provavelmente a gente seria tipo inseto perto deles. O que se sabe? Bom, antes da gente ir fundo nas novas descobertas, primeiro a gente precisa entender o que pé a gente tá nesse aí, né? Pelo último século, nós tínhamos a ideia de que os répteis são um dos grupos de animais mais presentes no mundo, perdendo ali apenas para os insetos e peixes no quesito abundância, né? Porém, no passado, eles já foram os grandes dominadores do planeta. Para você ter uma ideia, atualmente nós possuímos conhecimento de pelo menos 10.000 espécies de répteis diferentes e cada uma delas conta com capacidades adaptativas realmente impressionantes. Por exemplo, nós temos algumas espécies de lagartos que literalmente congelam no frio, isso durante a noite, ali no deserto, sabe? Fica muito frio, eles congelam e retornam ao seu estado natural ao amanhecer, como se nada tivesse acontecido. Outras espécies contam com capacidades regenerativas impressionantes, conseguindo recuperar membros perdidos por completo. Imagina só, você perder um braço em um acidente e ele regenerar por completo. Também temos espécies que desenvolveram armaduras poderosas, outras que utilizam do mais puro veneno, enquanto há aqueles que são verdadeiros tanques de guerra da natureza. Assim, com uma variedade tão gigantesca, por séculos a humanidade ficou perplexa, sendo que até o momento a teoria mais aceita havia sido desenvolvida por George G. Simpson, que foi popularizada ali no início da década de 1940.
A irradiação adaptativa. A teoria que persistiu por bastante tempo, que explica a evolução dos répteis no planeta Terra, foi proposta inicialmente por George G. Simpson, que tomou de base a hipótese da radiação adaptativa que foi proposta no livro A Origem das Espécies de ninguém mais, ninguém menos que Charles Darwin. Em seu livro, ele sugere que a diversidade das espécies ocorre por meio de processos biológicos, onde um deles é a irradiação adaptativa. Para essa ideia, que também é chamado por alguns de radiação adaptativa, é a denominação dada ao fenômeno evolutivo pelo qual se formam, em um curto espaço de tempo, diversas espécies que se originam a partir de uma outra. Eventualmente, esses grupos se separam, seja por diferenciação ou pela própria extinção de algumas espécies, e vão se tornando cada vez mais diferentes dos outros, ocupando simultaneamente vários nichos ecológicos livres, eventualmente dando origem a várias espécies diferentes. Eu sei que isso tudo tá até soando meio confuso para alguns de vocês, né? Mas é que realmente é muito difícil comprimir uma ideia tão complexa em explicações mais curtas para caber aqui nesse vídeo, tá? Um dos exemplos dados para justificar esse fenômeno é o nosso próprio dos mamíferos, uma vez que atualmente temos ali cerca de 30 gêneros de mamíferos que evoluíram em apenas 10 milhões de anos, sendo que nós, Homo sapiens, estamos aqui nos últimos 1,5 milhão de anos. Não é que essa ideia esteja completamente errada, porém a nova pesquisa foi capaz de analisar os dados em uma quantidade e qualidade incomparável. Por exemplo, na hora de desenvolver a pesquisa, Alexander utilizou dados que foram coletados em mais de 50 museus de arqueologia do mundo inteiro e contou com a presença de tecnologias de leitura de DNA de ponta, algo que nem sequer existia na época que George desenvolveu a sua ideia. A pesquisa. Na pesquisa desenvolvida por Alexander, dados coletados de linhagens extintas de répteis de mais de 250 milhões de anos atrás foram analisados. De acordo com a ideia proposta por George, o surgimento das grandes diferenciações dos répteis ocorreram durante grandes eventos evolucionários, como a exploração cambriana ou a própria extinção forçada causada pelo meteoro que atingiu o nosso planeta. No entanto, com a amostra apresentada pela pesquisa de Alexander, as características adaptativas significativas, que vão desde o desenvolvimento de veneno, a alteração completa do corpo, ou até mesmo o desenvolvimento de estruturas de planagem e voo, ocorreram em apenas 50 milhões de anos, um terço do tempo que a gente levou para se desenvolver por completo. E nós somos ali uma espécie, estamos falando aqui de mais de 10 mil, né? Além disso, a pesquisa também apresentou que houveram períodos em que essa evolução se tornou mais lenta ou mais rápida, indicando que exista um fator principal que promova a evolução de répteis. Nas ideias propostas por George, existem 3 fatores que contribuem para a evolução dos répteis: a extinção de competidores, substituição de espécies competidoras e barreiras adaptativas. No entanto, de acordo com a pesquisa apresentada por Alexander, existe um fator que contribuiu mais ainda para a aceleração da evolução dessas espécies, que é o clima, para ser mais preciso, a temperatura. Conclusão. Bom, de um certo modo, essa é uma resposta que poderia ser facilmente deduzida, né? Algo que com toda certeza foi feita várias vezes por diversos biólogos e arqueólogos que refletiram sobre essa ideia. Porém, ter confirmações por meio de dados e pesquisas nos faz ter uma certeza melhor na hora de analisar como a história do nosso mundo e principalmente da evolução da vida no nosso planeta ocorreu. E bom, se você tá se perguntando se você vai sair de casa e vai ver lagarto de 2, 3, 4 ou até 10 metros, ou então uma cobra gigante como o caso da titanoboa que viveu ali perto da Amazônia, ainda é um caso que precisamos de mais tempo, uma vez que o gene recessivo da titanoboa continua nas boas constrictors, ou seja, nas nossas famosas jiboias. Ou seja, se a gente vê uma cobra ali de 6 metros e acha ela grande, imagina que ela pode ter 2 ou 3 vezes mais esse tamanho caso uma única coisa aconteça: o nosso clima mude. E bom, meus queridos, se isso de fato acontecer, a gente pode dizer que não só a Amazônia estaria em risco, como os animais, a população ribeirinha, mas se esses animais começarem a buscar comida em outros lugares, seja em grandes cidades,
porque seria uma comida abundante, vamos dizer assim de passagem, eu vou falar pra vocês uma coisa. Talvez a humanidade passe por experiências que a gente não quer estar vivo pra vivenciar, viu? Bom, meus queridos, uma coisa é certa, vamos agradecer por Titanoboa nenhuma existir nos dias de hoje, mas ela pode sim, através de um gene recessivo, voltar aí, quem sabe, por conta de algo que está acontecendo, que é a mudança climática. A gente se vê no próximo vídeo, ou no lombo de uma Titanoboa, né? Um abraço!